Olá a todos, quero compartilhar com vocês um pouquinho da nossa aula de aconselhamento. E a última nós falamos sobre métodos bíblicos que aparecem sobre esse tratamento de Deus ou entre as pessoas, que podem ser chamados de métodos bíblicos, né, de aconselhamento. E alguns, por exemplo, são perguntas abertas, como por exemplo quando Deus disse para Adão: onde você está? É uma pergunta super reflexiva para que a pessoa analisada, né, pense profundamente onde ela está. Né? Sem falar nas várias perguntas que o próprio Cristo aplica nas pessoas, né? E faz as pessoas terem reflexões muito profundas sobre a situação real em que elas se encontram. Outra coisa interessante que a gente encontra na Bíblia sobre isso são as figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas auxiliam na expressão, na nossa fala, na nossa produção textual, porque é difícil dizer certas coisas, né? É difícil expressar certos sentimentos. E para dizer o indizível, que é algo que é típico do aconselhamento, tornar possível dizer o indizível, é que a gente tem metáforas, hipérboles, personificações. Por exemplo, quando Deus fala que o sangue de Abel clama do chão, da terra. É uma figura de linguagem para Caim entender o que está acontecendo ali. Ou quando Deus fala para Abraão assim, ó, sua descendência será como as estrelas do céu, como as areias do deserto. É uma hipérbole, é um exagero, né? Extrapolando os limites das contas, mostrando que será muito numeroso. Ou quando Deus fala com Jó, por exemplo, ele usa muitas metáforas. Ou quando Jesus conta parábolas, né? Ele usa muito o reino dos céus é semelhante a, ele usa comparações, por exemplo. Então, figuras de linguagem nos ajudam em aconselhamento a tornar mais visível, mais compreensível aquilo que é indizível, aquilo que não é muito claro para nós. Além das narrativas mesmo, né? Como a gente falou aqui, a parábola, mas contos, né? Por exemplo, Natan confronta Davi num aconselhamento através de uma historinha, tentando fazer com que Davi se enxergasse naquela história. E as próprias parábolas trazem muita reflexão, debates, como o de Ló mesmo com os amigos, né? Ou reflexões mais realistas, como o de Eclesiastes. São técnicas, são métodos de narrativas mesmo que ajudam a gente a refletir sobre a nossa situação. Como outros métodos da psicologia usam mesmo histórias mitológicas, contos, né, da mitologia grega e coisas assim. E na Bíblia a gente tem coisas muito específicas, bíblicas, como sonhos, por exemplo, que são usados para tratar pessoas. Ou, por exemplo, teofania, epifania, quando Deus se manifesta diretamente com alguém para tratar do medo da pessoa, para tratar de algum bloqueio, algum obstáculo que a pessoa tenha no coração dela para realizar uma situação. A gente também tem situações muito interessantes na Bíblia, como teatros terapêuticos, ou, está na moda dizer, atos proféticos, né? O profeta simula uma situação, ele encena mesmo uma situação para ficar claro para o povo o que está acontecendo com eles, como eles estão desviados do caminho, o que eles precisam consertar. Então isso também é muito interessante. Além disso, a gente tem as pragas e os sinais miraculosos como um alerta, como um sinal, como um método de correção ali, né? Ficar bem visível que a coisa não está boa. Regras e combinados norteadores. Deus dá 10 mandamentos, né? Bênçãos e maldições. Deixar claro o que se espera, o que não pode, o que pode. São técnicas também de dar um chão para a pessoa, de dar um piso, uma base, trilhar caminhos, perceber situações. Além disso, a gente tem as alianças também, né? Esses acordos ali, rituais, que são muito interessantes também como método de tratamento. E músicas e salmos, né? O livro de salmos inteiro, né? Músicas e orações, na verdade, que são métodos também de confiar em Deus, de se tranquilizar, de combater a ansiedade. E músicas, hinos, que a própria Bíblia traz, também são terapêuticos, de certa forma, né? Nos fazem lembrar de coisas importantes, desabafar, conseguir chorar, conseguir pôr muita coisa para fora. E isso na oração e na música também é muito interessante, muito possível. Então aqui são só algumas, né, assim, por cima de coisas que a gente vê na Bíblia que são terapêuticas e que valem a pena refletir sobre.
Numa próxima a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Até mais.